aquela da vitória da conquista na Bahia. Epa! Minha Bahia, minha Salvador, Ruth Brasil e todos, o nosso querido Peixinho, lá de Salvador, presidente da Federação Espírita da Bahia, o meu querido abraço e fraternal. Estivemos aí esse ano já, fomos muito bem recebidos pelo André Luiz Peixinho, com todo o seu grupo, na Federação Espírita da Bahia, como também Calda de Cipó, a doutora Maria do Carmo, Ruth Brasil, e todo esse pessoal amigo e fraterno que nos recebeu com muito amor, com muita fraternidade. Mas a nossa querida Messia diz aqui: olá, estou encantada com este programa Abrindo a Bíblia. É simplesmente ótimo. Gostaria de saber se os áudios ou mesmo os vídeos são comercializados. Gostaria de saber se é possível escolher os programas e adquiri-los em mídia, em formato de vídeo ou mesmo no áudio em MP3. Este programa é tão importante e tão bom que devemos tê-lo em casa para consultas e estudos, pois não existe na TV brasileira análise dos textos bíblicos de forma tão profunda e tão bem embasada. Aguardo o retorno, muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida irmã, da Vitória da Conquista, Messia Boaventura, e dizer a você, Messia, que eu recebo muitos e-mails com esse teor e por isso que eu estou passando aqui, mas queria dizer a você que eu aceito com muita humildade a sua colocação, porque eu ainda não me julgo capaz de ser um conhecedor profundo da Bíblia. Eu estudo a Bíblia há 47 anos, estudo a doutrina espírita há 32. Pelo meu amor em unir essas duas coisas, infelizmente, tem muitos irmãos, inclusive espíritas, que acham que eu não sou espírita e que eu não defendo o espiritismo. Quando a minha tarefa tem sido, nos últimos 32 anos, defender o espiritismo à luz da Bíblia Sagrada, como tenho demonstrado no nosso trabalho de pesquisa, mas ainda, infelizmente, tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que ainda não descobriram que Jesus começa a sua tarefa no Velho Testamento, na primeira revelação, que aliás é o verdadeiro nome, que é como Kardec chama. E o nosso querido Emmanuel fala na obra Caminho da Luz, que cada uma das revelações teve uma época específica e que merece de cada um de nós uma análise e um respeito, porque cada uma tem uma mensagem específica. Daí porque já na primeira revelação, Emmanuel chama os 10 mandamentos de código moral para o mundo. Não é um código, não é uma mensagem, não é um código religioso, é um código moral. Não matarás, não furtarás, de forma que todos aqueles que aquelas ordens, em hebraico mitzvah é mandamento, ordem, todas aquelas ordens não são apenas para os judeus, não apenas para os hebreus daquela época, mas para todos nós. Quem é que não tem que seguir o não matarás, o honrar pai e mãe, o não cobiçar as coisas alheias, não jurar falso testemunho, etc. Não furtar, não matar, não... E assim sucessivamente. Então, Emmanuel foi muito feliz, como também Kardec coloca uma mensagem do Espírito Israelita, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que Moisés ensinou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então, eu vejo Bíblia e Espiritismo assim. E quando a gente vê uma colocação dessa da nossa irmã Messia e de muitas outras que nós temos recebido, eu não vejo isso como motivo de que eu me orgulhe. Quando eu digo que faz 47 anos que eu estudo a Bíblia e não conheço a Bíblia, eu não estou querendo aparecer, não. É porque cada versículo bíblico que você penetra nele, no texto original, é um mundo novo na sua vida e cada vez eu descubro mais que eu não sei de nada, porque ali tem no texto original realmente símbolos, só que dentro daquela simbologia toda, como Emmanuel chama de forma esfingética, apesar da sua forma esfingética, ou seja, como se fosse aquela coisa simbólica, como fosse uma esfinge inerte, Emmanuel diz que por trás daquilo tem uma mensagem de clarões para a humanidade. E eu vejo assim também. E dentro da minha
pequenez e da minha insignificância, eu gosto de trabalhar com esse assunto porque ele me alegra, me torna feliz, me torna muito em paz comigo mesmo. Eu até acho que aqueles que se opõem a nessa nossa busca incessante da mensagem, da moral trazida na primeira revelação, da moral fantástica do amor que Jesus traz no Evangelho e da verdade racional que o Espírito da Verdade traz na codificação de Kardec, eu me sinto muito feliz porque eu não vejo dicotomia, eu vejo complemento, cada um no seu tempo, trazendo a sua colocação. Isso para mim é fantástico. Isso me traz uma energia interior muito grande, porque eu não conheço o Deus que eu conheço, que eu descubro nos meus estudos dos textos originais, não é o Deus que muita gente traz aí, um Deus que castiga, que pune, que se ira, não. É exatamente aquele Deus amor apresentado por Jesus. Porque cada coisa na sua época tem a sua razão de ser. Portanto, eu agradeço o e-mail, a exortação, vamos dizer assim, o incentivo, o estímulo da nossa querida irmã Mércia Boaventura, da cidade de Vitória da Conquista. E na sequência nós temos Raimundo Carvalho de Brito, que ele é da cidade de Macapá, no Amapá. Ele assiste a TV Mundo Maior, como ele coloca aqui, e ele coloca também uma mensagem interessante. Caro professor, assisto seu programa há vários anos, gosto de ver sua capacidade e habilidade nas respostas, assim sendo peço-lhe que nos explique por que Moisés, mesmo tendo sido um assassino, se deu bem, inclusive no Espiritismo, pousando de bom moço ao lado de Chico Xavier, Jesus Cristo e Allan Kardec. Obrigado, Raimundo Carvalho de Brito, Macapá, Amapá. Muito boa pergunta e que nós vamos pedir a você que está aí nos assistindo, que você não saia daí, porque nós vamos responder ao Raimundo Carvalho de Brito. Vamos responder agora o e-mail do nosso querido irmão Raimundo Carvalho de Brito, que ele diz que Moisés, ele classifica Moisés como um assassino que se deu bem. Ora, eu queria, meu caro Raimundo, trazer para você exatamente as colocações que fizemos na primeira parte do programa. No tempo de Moisés, ele que teve uma missão mediúnica muito grande, Moisés foi um homem de muita tomada de posição. Eu não estou aqui para defender Moisés de forma nenhuma, só que eu vejo um pouquinho diferente da tua colocação. Eu não vejo Moisés como uma pessoa que tenha sido um assassino, não é assim bem que eu vejo. Mas Moisés trazia um povo idólatra, politeísta, há 400 anos vivendo num mundo pagão, num mundo onde tinha um politeísmo muito forte nos deuses do Egito, que a gente conhece, e ele precisava tirar do meio desse povo essa mancha e apresentar um Deus único, mas um Deus que precisava ser respeitado. E na forma que você leia o livro do Êxodo para você ver. Moisés, em todas as ocasiões que ele mostrava que Deus estava assistindo aquele povo, ele calava aquele povo por um pouco de tempo. Isso aconteceu na primeira parada que ele faz em Poços de Mara, do outro lado do Mar dos Juncos, que nunca foi Mar Vermelho. Ele, do outro lado, quando ele para, tem uns poços lá, um local que foi chamado de Mara, que está lá no Êxodo, e ele chega lá, a água toda salgada. O que é que o povo faz? O povo se revolta, se vira contra ele e diz assim: tiraste-nos do Egito para nos matar de sede e fome no deserto. Melhor que ficássemos escravos, porém vivos, e não livres, agora para morrer de sede. Moisés pega uma madeira, na sua mediunidade, coloca a madeira na água, e a água se torna doce, potável. O povo se aquieta, se acalma. Mas aí, meu querido, a caminhada continua, e quando Moisés chega mais na frente, começa de novo, acabou a água, a mesma coisa. Quando foi já antes, na hora de atravessar o Mar dos Juncos, eles também disseram a mesma coisa. Chegaram os faraós, vão nos matar. Então,
sempre estavam se rebelando contra Moisés. E ele demonstrou aí uma paciência muito grande. E aí por isso que Moisés, é possível que você esteja se referindo ao episódio quando ele desce do Sinai, que encontra aquele povo que construiu o bezerro de ouro, e ele joga as tábuas no meio e morre muita gente, como é narrado. E a gente não deve ler a Bíblia nem entender literalmente. E aqui não vai uma defesa de Moisés de forma nenhuma, porque com certeza ele foi obrigado a mandar apedrejar muitos, para que se visse de exemplo para os outros, sob sua autoridade. Daí porque ele separou, embora fosse um grande médium, a parte espiritual da parte material. Ele entregou o lado espiritual ao seu irmão Arão, que passou a ser o responsável pelas cerimônias espirituais, e cuidou do lado civil, do lado legislativo, do lado da moral. E foi assim que ele realizou um trabalho fantástico como médium, porque quando Moisés encontra aquela sarça ardente na planície do Sinai, ele não precisava voltar ao Egito, ele já tinha fugido do Egito na história, a gente sabe disso, e ele não tinha por que agora enfrentar mais um local que ele já era há 40 anos, já tinha saído dali, já não queria mais compromisso com aquele povo, mas ele atendeu um chamado de Deus e foi realizar uma missão dificílima. Eu pergunto a você, meu caro Raimundo Carvalho de Brito, se você encontrasse no fundo do seu quintal uma planta que se ardia e não se consumia, e saísse uma voz lhe dando uma missão para você assumir, qual seria a sua reação? Nós estamos há 3.500 anos ou 4.000 anos depois disso. A missão dele, ele abraçou imediatamente. Quando a voz diz assim, vai ao Egito e liberta meu povo, ele não perguntou quanto eu vou ganhar para fazer isso, quanto é que eu vou, que transporte você vai me dar, você vai pagar a minha passagem, como é que vai ser? Não, Moisés não fez pergunta nenhuma, ele se entregou pela observação que ele diz. Quando eu chegar lá, querendo dizer que ia. Quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou. Então ele abraçou uma causa dificílima, realizou uma tarefa quase humanamente impossível de transportar aquele pessoal todinho e levar para a terra prometida, mas mesmo assim você pode ver que Moisés colheu também, naquilo que ele se cedeu na sua missão, ele colheu o fruto, inclusive o próprio Yahvé não permitiu que ele chegasse à terra prometida. Ele avistou do outro lado de Jericó, as montanhas, o vale ali de Jericó, mas Deus disse, não terás o direito de entrar. E aí ele entrega o bastão para Josué. Então, eu vejo o trabalho dele, de implantação do monoteísmo, fantástico, é assim que a gente tem que ver. E ele é citado por Jesus. Jesus fala de Moisés. Se vocês não acreditaram em Moisés, olha aí, muito menos em mim. Então Jesus está vendo todo aquele processo evolutivo que vem lá de trás, que o ser humano é sempre refutador, é sempre insensível, indiferente às coisas espirituais. Vocês não acreditaram em Moisés, que veio com aquela força bruta e material, como é que vão acreditar em mim, que falo de amor, fraternidade, perdão? Então veja aí o choque. Então, eu não acho que ele pose de moço bom ao lado de Chico Xavier, Jesus Cristo e Allan Kardec. Eu acho que ele plantou a semente. Ele fez o mais difícil, meu caro Raimundo Carvalho. Ele cavou os alicerces. Ele fez o trabalho mais difícil. Ele implantou a rede, me desculpa a expressão, de esgoto saneadora, para que drenasse o ranço, a indiferença daquele povo pagão que precisava abraçar agora um Deus único, o monoteísmo que se deve a ele. Começou com Abraão, mas Moisés realizou a parte prática desse monoteísmo. E com fenômenos espíritas, mediúnicos, é aí que entra a união das duas partes. Com fenômenos mediúnicos que continuaram no tempo de Jesus, que foi o maior médium de Deus, intermediário, eu e o Pai somos um, em sintonia. Jesus sintonizava com Deus. E Kardec vem trazer o Espírito da Verdade, que é o retorno de Elias ou João Batista. O Espírito que habitou esses dois vem trazer para nós a terceira revelação,
e a conclusão final. Mas a tua pergunta, eu não concordo com você diga isso, mas é muito bem feita e excelente para que a gente tenha essa oportunidade, meu caro Raimundo Carvalho de Brito, de esclarecer aqueles que têm também essa dúvida como você. Obrigado pelo seu e-mail, Jesus lhe abençoe e continue buscando essa verdade que com certeza vai libertar não só você, como a todos nós que a buscamos. Nós temos aqui mais um e-mail do Paraná, da cidade de Cianorte. Ele diz que assiste o nosso programa via internet. O nome desse rapaz é exatamente o Charles. Só coloca aqui Charles, que é, ele, pelo jeito aqui ele trabalha no Hotel Globo, porque tem um e-mail do Hotel Globo, mas eu não vou citar, apenas é o que eu vejo aqui. E ele coloca assim, o e-mail dele é muito interessante, eu achei oportuno. Olá, meu querido irmão Severino, tive o prazer de comprar seu livro, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, essa nossa mais recente obra, que está tendo, graças a Deus, uma aceitação muito grande, muito boa. E eu até sugiro a você que dê de presente no Natal. Todo mundo vai gostar de receber um presente numa obra como essa, que é uma obra que informa, esclarece e tem muitos conceitos novos sobre o cristianismo primitivo, sobre a verdadeira mensagem de Jesus para nós, que foi tão deturpada. Aqui você vai ter muitas informações sobre o preconceito, sobre a questão da virgindade de Maria, sobre o dízimo, sobre a família de Jesus, sobre João Batista, sobre tantas passagens sobre Jesus e as mulheres. Nós temos aqui uma porção de informações que vai ser útil para você e para um amigo que você queira presentear neste Natal. Portanto, o Evangelho Cristianismo Primitivo pode ser pedido nas livrarias do Brasil todo, você encontra na livraria Leitura, você encontra distribuído pela Candeia e pela Boa Nova de São Paulo, que são duas distribuidoras que têm tido muita atenção com as nossas obras, e aqui vai o nosso agradecimento particular e pessoal, dizendo a você que nós aplicamos a renda dessas obras para as obras sociais do nosso humilde casa, o Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano, aqui em João Pessoa, na Paraíba. E o nosso querido Charles, ele diz assim, adorei cada página, parabéns pelo livro. Queria lhe fazer uma pergunta sobre estas palavras da internet que dizem que o nome de Jesus não existe, e sim I-A-O, Ushua. Isso procede? Grande abraço. Claro que não. O nome de Jesus existe, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E Oshua é o nome de Josué. Como o verbo Yoshua é salvar, então Jesus acaba tendo no seu próprio nome vamos dizer assim, o significado de ser um salvador. Mas essa questão de Jesus Salvador é muito forte, porque muita gente pensa, Charles, que Jesus salva simplesmente sem a gente fazer esforço nenhum. Basta aceitá-lo. Mas aceitar Jesus não é simplesmente dizer que acredita nele. Não é simplesmente dizer que entende que ele é o Messias, que o Hamashiach é a palavra hebraica que significa o ungido de Deus, que o grego chamou de Cristo, e vai por aí afora uma série de informações que, na verdade, primeiro, seria uma heresia dizer que o nome de Jesus não existe. Isso é coisa de, às vezes, alguns companheiros, alguns irmãos da internet, ouve alguém fazer um comentário dessa natureza e passa adiante sem entender. Mas Yud, Shin, Vav e Ain são as letras do nome de Jesus. Como o hebraico não tem vogal, o Yud faz I, a vogal que segue o Yud é o E. I, E. O Shin, que já dá o som, e o Vav, que entra como U, e é Shu. E o Ain, que se pronuncia na garganta, completa o nome de Jesus em hebraico,
Yeshua, que tem muito a ver com o Oshianá, da entrada dele em Jerusalém, quando a expressão Oshianá, do verbo salvar, em hebraico, significa salva-nos, por favor. É uma solicitação que é feita no imperativo afirmativo do verbo salvar. Oshianá, salva-nos, por favor, mas não é salvar espiritualmente, é salvar do romano que naquela época dominava. Jesus entrando em Jerusalém da forma que entrou, as pessoas viam ele como um redentor, não como um Messias, porque o Messias salva espiritualmente. O Redentor salva materialmente, como tem sido a visão de todos os grandes libertadores do mundo que eram chamados de redentores ou Messias. Ciro foi considerado um Messias, um Redentor para os hebreus, e muitos outros vultos da humanidade que eram tidos como Salvador e Redentor pela forma guerreira com que ele se apresentava. Eu te agradeço demais, meu caro Charles, pelo teu e-mail. Nós não temos mais tempo no programa de hoje, mas eu deixo para você e toda a sua família o meu abraço fraternal e carinhoso e obrigado pelo seu e-mail e pela oportunidade que você nos deu de tirar mais essa dúvida, que não é só sua, tenho certeza que muitos telespectadores a possuem. Fique com Jesus, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa e muita paz. Esta programação tem o apoio cultural de Atenção, comunidade tabuleirense. SM Metalúrgica é a nova opção para serviços de qualidade e bom preço. Confeccionamos carrocinhas, churrasqueiras, grades, portas, portões, pés de móveis, moldes para jardinagem e etc. E também restauramos cadeiras de fitilho e soldas em geral. Visite-nos e faça o seu orçamento. SM Metalúrgica, o lugar certo para o serviço perfeito. Estamos localizados na rua Adalto Felício Maia, número 5584, próximo à quadra esportiva da Vila Macena, Taboleiro do Norte, Ceará. Celular e WhatsApp 889-9775-8610. SM Metalúrgica, organização Sandrailson Moreira. Atenção, comunidade tabuleirense. A Casa do Cordel está reabrindo suas portas depois de uma pequena reforma. Estão de volta a prestação de serviços como afiação de tesouras, facas e alicates de unhas, confecção de carimbos de madeira e automáticos, cópias de chaves, plastificação de documentos, encadernação de apostilas, impressões em geral, confecções e vendas de cordéis e de livros, e etc. Agora estamos recebendo visitas de escolas e de pessoas físicas, além de eventos com artistas da nossa terra e da região jaguaribana. Não perca tempo! Venha nos conhecer e se encantar com a diversidade visual, artística e cultural nordestinas. Funcionamos de domingo a domingo na rua Ziltamir Chaves, 3424, Vila São Vicente, Taboleiro do Norte, Ceará. Celular e WhatsApp 889-9964-8008. Casa do Cordel, sempre a serviço da cultura popular. Organização Professor Francinilto Almeida. São 11 horas e 36 minutos. Deixa eu mandar um bom dia para as pessoas que estão sempre nos ouvindo. Agradecer por essa audiência maravilhosa. Dizer que é super importante ter você como ouvinte, fazendo com que a gente não se sinta sozinho dentro da programação da Nativa. Vamos abraçar
nossa ouvinte Olinda Noronha. Só um minutinho. Ok, gente, desculpa. Vamos abraçar aqui a nossa ouvinte Olinda Noronha, na Piogadelha. Vamos abraçar a Mazé Fernandes, 8 de setembro. Dona Argentina e seu Pituca na Francisco Moreira. Leônia Rodrigues, na Vila de Zé Mendes. Nel da Carroça e Família. Jonathan do Sítio Patos. Meu amigo Jonathan. Adriano Oliveira, no Sítio Juazeiro. Luciano Alves, lá no Genipapeiro. Sempre chega lá no sítio, aí liga na Nativa. Gosta de ouvir a gente. A gente agradece. Maria José de Nascimento. Vamos abraçar Emília Carneiro. Quem mais? Vamos abraçar o povo bom que esteja ouvindo a gente em todos os lugares do nosso Tabuleiro Norte. Agradecer pela audiência. Vamos a mais uma palavra do professor Severino Celestino, que a gente dá crédito deste conteúdo à TV Mundo Maior, o programa Abrindo a Bíblia na TV. A gente pega o apanhado, o que é dito, porque traz instruções, traz ensinamentos e é um orador confiável, né? Segundo toda a nossa equipe de Olinda Amorim. Então, este programa, igual ao outro, também é reprise, viu, gente? Que a gente está trazendo aqui. Prezado amigo, agradecemos a você. Aqui o mais importante não somos nós, mas você. Nós hoje vamos, dando continuidade ao nosso trabalho, responder mais um e-mail da cidade de Ribeirão Preto, cidade que todo ano eu passo aí. Vou a Franca, ver os meus irmãos. Gente, lembrei aqui mais uma pessoa que registrou a audiência, a nossa amiga Irene Ribeiro. Gosta de ouvir a gente e a gente agradece. Lá da minha querida Franca, o meu irmão Felipe Salomão, Anderci, o Valentim, a Rosa, vocês aí dos Passos do Mestre, a Célia, a doutora Cláudia e demais irmãos aí, as nossas queridas irmãs, companheiras e amigos da cidade de Franca, vocês todos recebam o meu carinho, o meu grande irmão Carlos Eurípedes. Nós sempre ouvimos aí os CDs que ele sempre prepara das músicas espiritualizadas de Roberto Carlos, que eu gosto muito, e ele sempre me presenteia. Obrigado, Carlos. Você, sua esposa, sua filha, sua família toda, recebam o meu carinho e o meu abraço. Então, Ribeirão Preto, o nosso querido Enderson de Oliveira Cardoso, ele nos envia este e-mail que diz assim, ele coloca aqui telefones, etc. Olá, Severino, gostaria que você comentasse o versículo bíblico, Jeremias 1,5. Antes de nascer já te conhecia. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. E antes mesmo que saísse do útero materno, eu te consagrei, eu te constituí profeta para as nações pagãs. Também gostaria de comentários sobre Martinho Lutero, que muitos evangélicos veneram. Gostaria dele a partir da visão espírita. Muito bem, meu querido. Meu caro irmão Enderson, da cidade de Ribeirão Preto, Enderson de Oliveira Cardoso, obrigado pelo seu e-mail, primeiramente. E em segundo lugar, este versículo, Jeremias 1,5, que muita gente não presta atenção nem analisa, é um versículo fantástico, porque Jeremias foi um profeta, um grande médio, que com 8 anos de idade já ouvia, já via, e ele não aceitava
a sua mediunidade, justificando que ainda era uma criança. Mas Yahvé lhe diz, você não pode fugir, porque antes mesmo que tu fosse gerado no ventre materno, eu já te conhecia. O que significa isso? Primeiramente, que nós temos uma identidade espiritual e não material. No mundo espiritual não é utilizado identidade CPF, nada disso. PIS, CEP, nada. A sua identidade espiritual é outra. E isso mostra que Jeremias, o espírito de Jeremias já era conhecido. E como é que ele já era conhecido antes mesmo de ser gerado? Só pode ter sido de outras existências. De outras construções, de outras passagens. Ele já tinha um legado, ele já tinha um currículo. Daí porque ele foi escolhido. Porque a justificativa é, antes que tu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia, quando ele quis dizer, eu sou uma criança. Justificando o que diz João Batista, falando de Jesus, dizendo que Jesus é maior do que ele, porque veio depois. Porque o que veio depois já existia antes de mim. Olha aí. Os nossos filhos já existiam antes de nós. São espíritos que nos precederam, são mais velhos do que nós. Quando a gente vê uma criança com aquela inteligência brilhante, realmente não tem idade para aquilo, mas já tem espírito para aquilo. Porque o nosso filho querido pode ser muito mais velho do que eu, porque Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Portanto, o espírito herda do seu próprio espírito no passado. E Jeremias foi escolhido por Deus porque já tinha uma evolução espiritual, uma construção pessoal para isso. Por isso que ele diz, não adianta reclamar que você é pequeno, você tem 8 anos, não. Mesmo antes que você já fosse gerado, você já era um espírito. Então, o espírito precede o corpo físico e como assim também sucede. Jesus disse que o espírito é como o vento, sopra onde quer, no seu famoso diálogo com Nicodemos. Mas você não sabe de onde ele vem, fala Jesus, nem para onde ele vai. O que significa que o espírito é livre antes de chegar aqui, já existia, e vai continuar existindo depois de passar por esse corpo. Então, daí porque a gente não sabe de onde ele vem, só Deus sabe, e nem para onde ele vai. Porque o espírito tem o seu destino próprio, a sua trilha, o seu trajeto próprio traçado por ele mesmo. Esse, meu caro Enderson de Oliveira Cardoso, é o verdadeiro significado da expressão que está contida no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Mesmo antes, como você bem coloca aqui, de ser gerado no ventre materno, eu te conheci, e antes mesmo que saísse do útero, eu te consagrei, eu te constituí profeta para as nações pagãs. Jeremias foi um profeta que teve uma missão muito bonita, muito forte, de despertar aquele povo que estava se esquecendo de Deus, lembrando a eles, se vocês não ouvirem a Deus, vocês passarão por um castigo muito grande. E realmente, eles não ouviram o profeta e acabaram no cativeiro da Babilônia, na famosa Galute, naquela expulsão que eles tiveram de Jerusalém e foram viver na Babilônia, sob o reino dos assírios, até receberem a libertação por Ciro, rei da Pérsia, que os libertou e os devolveu a Jerusalém, reconstituindo o seu templo, o segundo templo, e devolvendo os seus tesouros. Boa pergunta a sua, mas ainda está faltando um pouquinho, que não temos mais tempo aqui, e nós vamos responder na segunda parte do nosso programa, que é a sua pergunta sobre Martinho Lutero, o monge agostiniano Martinho Lutero, cardeal que criou o protestantismo. Respondemos ao e-mail do nosso querido Enderson de Ribeirão Preto, a primeira parte. A segunda ele diz assim, gostaria de ouvir comentários sobre Martinho Lutero, que muitos evangélicos veneram. Gostariam dele a partir da visão espírita. Martinho Lutero foi um monge agostiniano que, como cardeal, ele se revoltou com a igreja e no século XVI
vendia indulgências, vendia para a construção da igreja de Roma, cobrava pelos seus serviços e aquilo revoltou o monge, que era um homem direito, gostava de tudo certo, e ele se rebelou contra a Igreja Católica, e desta rebelião surgiu o protesto, que culminou com a criação do protestantismo. Como ele se rebelou naquela época contra o Papa, ele foi obrigado, o Papa, a escrever uma bula, que ele tinha que se retratar em praça pública, mas Lutero rasgou esta bula em praça pública, queimou e não atendeu e criou o protestantismo. Aí vem as cogitações dos estudos que Martinho Lutero seria a reencarnação de Paulo de Tarso. E há muita lógica, porque Paulo era muito exigente, muito ortodoxo, que gostava das coisas muito certas, muito direito, abominou o judaísmo, divulgou o cristianismo pela Ásia Menor, onde hoje é aquela região da Turquia, Capadócia, Macedônia, Síria, toda aquela região de Antioquia e por ali, Paulo fez as suas 3 viagens, culminando com a última até Roma, onde ele é morto, onde ele é decapitado. E Martinho Lutero tinha as características de Paulo, de querer a coisa certa. Então, com muita racionalidade, nós entendemos a doutrina espírita. Algumas pessoas aventam a possibilidade de que Lutero tenha sido a reencarnação de Paulo, e eu concordo pela racionalidade, e que ele, assim como Francisco de Assis, Chico Xavier e outros, ele não queria outra coisa senão retidão, fidelidade, cristalinidade do Evangelho de Jesus. E creio que a doutrina espírita vê Lutero como um homem que queria tudo muito bom, tudo muito sério, tudo muito dentro do correto e do ortodoxo. Mas, infelizmente, lamentavelmente, a sua mensagem também hoje está muito esquecida. Lamentavelmente, muitas correntes dos nossos irmãos protestantes, não estou aqui falando de igreja, não estou apontando igreja A, B ou C, porque eu respeito todas. Mas qualquer um que tenha um pouco de senso crítico e que conheça o Evangelho de Jesus, não há de concordar com muitas coisas que nós vemos por aí, e não sou eu que vou julgar absolutamente, porque como espírita eu entendo a lei de causa e efeito e sei que quem estiver plantando alguma coisa fora da mensagem de Jesus, colherá. Porque o próprio Paulo, na sua carta aos Gálatas, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Plantando na carne, colherá na carne. Plantando em espírito, colherá em espírito. Capítulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante. Quem quiser lá, é só conferir. Portanto, eu acho que os protestantes o veneram realmente, mas nem sempre se lembram de seguir a sua exigência e a sua retidão. E cá para nós, sem querer fazer nenhuma crítica, nem fazer apenas um comentário, eu acho que está na hora de Lutero voltar, para dar uma arrumada na casa que ele fundou. Mas eu te agradeço muito, meu querido Anderson, da cidade de Ribeirão Preto, pelo seu e-mail. Mantenha-se em contato conosco, que nós agradecemos a sua colaboração e pode enviar novas dúvidas. E aqui eu gostaria também de falar do e-mail de Chico Nascimento, da cidade de Itaporanga. Existe uma Itaporanga aqui na Paraíba, mas não é na Paraíba, não é Itaporanga da Paraíba, é Itaporanga de São Paulo. Ele coloca aqui o programa Abrindo a Bíblia, como traduzir a essência da caridade posta em prática nos dias atuais, em relação ao descrito nas passagens bíblicas. Olha, a caridade, a essência, a palavra caridade em hebraico, chama-se tzedaká. Tzedaká vem de tzedek. E tzedek em hebraico é justiça. Então, a caridade é uma forma de justiça. A caridade é como bem fala o nosso querido Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios, que eu vou ver se eu localizo aqui para a gente conversar um pouquinho. Acho que é o capítulo 13,
depois dos dons, ele fala da hierarquia dos carismas, que é chamado como hino à caridade. Mas antes de qualquer coisa, eu queria lhe dizer que o judeu segue a tzedaká, a caridade, de uma forma um pouco diferente da que muita gente acredita. Eles acham que, você sabe que a doutrina espírita, caridade na doutrina espírita significa perdão, indulgência e perdão das ofensas, indulgência e amor àquele que nos cerca. Então, na verdade, é perdão, indulgência e tolerância para com as faltas daqueles que estão ao nosso lado. Isso é caridade. Perdoar, ser indulgente e ser tolerante. Com o outro, com o semelhante. A caridade em si, aquilo que nós falamos na chamada caridade material, é justiça, não é caridade espiritual. E essa caridade espiritual, nós devemos procurar viver, porém sabendo que a caridade material desperta o sentimento para a caridade espiritual. Porque se você conhece, fala de amor, que muita gente traduz esta carta de Paulo, que eu vou ler na última parte do nosso programa, que agora Paulo já me fez um sinal ali, que a gente não tem mais tempo, mas eu queria, na segunda parte, na terceira e última parte do nosso programa de hoje, eu vou narrar um fato presenciado por mim em Israel sobre isso e vou fechar com o conceito de caridade na visão de Paulo de Tarso, que é um doutor da lei, um rabino e alguém que conhecia muito bem desde o princípio judaico-cristão, porque a caridade está tanto no judaísmo como no cristianismo e, sobretudo, no espiritismo, porque Kardec lançou aquela famosa frase que todos nós conhecemos: fora da caridade não há salvação. E respondendo o e-mail de Chico Nascimento, da cidade de Itaporanga, na minha querida São Paulo. Eu queria, antes de falar do que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, eu queria dizer a você que eu estava em Jerusalém, na loja de um amigo, que eu vou muito a Israel, e eu presenciei um fato muito interessante. O judeu, ele adota o seu pedinte, porque é bíblico, é talmúdico, da esmola, da praticar a ajuda ao mais necessitado. E aqui o pedinte oriental, ele é diferente do nosso ocidental. Aqui no Ocidente, sobretudo na nossa região do Nordeste, o pedinte gosta de aparecer o mais maltratado possível. Então ele vem com a pior roupa, com o pé no chão, se possível, desalinhado e muitas vezes sem tomar nem o seu banho, para despertar em nós compaixão e dó. No Ocidente é diferente. Ele já tem noção da importância que eles representam, porque dar esmola, ajudar quem precisa no judaísmo é um mandamento, é uma mitzvah. Então é um preceito divino. Então o pedinte, às vezes no muro ocidental, os rabinos estão orando, os judeus estão orando, e o pedinte está catucando ele, pedindo, porque ele, como conhecedor da Torá, ele não pode negar aquele que pede, sobretudo na hora da oração. Aqui, se alguém vem atrapalhar a gente na igreja, pedir, a gente já se sente ofendido. E no Ocidente, a gente muitas vezes dá a esmola para se livrar do pedinte. É como se a gente pagasse para ele sair de perto da gente. E eu fui observar que chegavam aqueles pedintes na loja, ele colocava a mão na gaveta, tirava lá uma quantia, que não olhava quanto, colocava na mão do pedinte, bem arrumado, o pedinte vinha todo alinhado, cachecol, bengala, chapéu ou boina, muito bem vestido, cheiroso, para receber a sua ajuda. E ele deu o dinheiro para ele, deu lá a colaboração, curvou-se perante o pedinte e disse Todá Rabá, que em hebraico quer dizer muito obrigado. Eu, como bom ocidental, estranhei aquela atitude e comentei, olha, você dá a esmola e é você quem agradece? Porque aqui a gente dá e fica esperando que o pedinte diga assim, o senhor é muito bom. Deus vai lhe abençoar porque o senhor lembrou-se de mim. Quer dizer, a gente já sai recompensado. Jesus diz, dai com a direita, que a esquerda não veja. Isso é talmúdico, isso é bíblico.
Está lá nos princípios da Torá judaica. E então eu olhei para ele e disse assim, você dá a esmola ainda que agradece? Ele disse sim, porque dar esmola é uma mitzvah, um mandamento. E se eu não tiver ele, eu não vou realizar esse mandamento perante Deus. Eu fiquei encantado com aquela visão. E eu olhei para ele e disse assim, mas que bela caridade. Eu, no entusiasmo daquele momento, eu considerei aquilo uma coisa bonita. Que bela caridade, porque a gente não faz isso aqui no Ocidente. Mas ele olhou para mim e disse assim, isso não é caridade. Eu digo, o que é? Justiça, tzedek. E por que é justiça e não caridade? Qual é a diferença? Ele disse, porque Deus dá indistintamente para todos nós. Se eu tenho e ele não tem, está havendo injustiça. E como Deus não é injusto, a injustiça é do homem. Então, no momento que eu distribuo o que eu tenho a mais com quem tem menos, eu estou cometendo um ato de justiça. Igualdade entre as pessoas, entre os seres humanos, que é isso que Deus quer. Eu fiquei encantado com aquela filosofia. Porque aqui no Ocidente, a gente não pensa bem assim. Porque a caridade realmente é o que diz o perdão, a indulgência e a tolerância. Como diz a questão no Livro dos Espíritos sobre isso. Perdão, indulgência e tolerância para com o semelhante. E Paulo dá uma lição do que é caridade aqui, quando ele diz assim, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, olha, de tzedakah, ou seja, a justiça, a distribuição das coisas com os outros, o amor incondicional pelo outro, se eu não tiver isso, será como o bronze que soa, como o símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, olha, fosse profeta, conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência. Bora, meu filho. Ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, olha aí, distribuindo, dando a esmola, isso não é caridade. Olha que o conceito do nosso amigo lá realmente está dentro do princípio judaico. Entregasse todo o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, nada me adiantaria. A caridade é paciente. Então eu tenho que ter com o outro paciência. A caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, portanto é humilde, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Então a caridade é o perdão, é a renúncia, não procurar o nosso próprio interesse, mas procurar antes o interesse do outro. Não se alegrar com a injustiça, porque a caridade tem como princípio a justiça. Não se regozija, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, ou seja, perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Por isso, o nosso conhecimento é limitado e limitada a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança, ou seja, evoluiu, cresceu com o aprendizado. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, estas três coisas. Porém, a maior delas é a caridade. Ou seja, a renúncia, o amor, o perdão, a solidariedade, a tolerância, a humildade. Isso é caridade. Busquemos esse conceito, procuremos colocar em prática na nossa vida e aí sim, segundo Paulo e segundo Jesus, Ele está nos esperando, porque só assim, através da prática do amor e do bem, poderemos um dia chegar à perfeição e encontrar a luz e a paz
que o nosso Mestre Jesus tanto nos convoca a estar com Ele, hoje e sempre. Portanto, permaneça com Ele, fique com Ele, Jesus em sua vida e em nossa vida, agora e para sempre. Muita paz. Ok, minha gente, são 12:02, encerrando o programa Enfoque Espírita. Agradeço a audiência de todos e até um próximo programa, se o bom Deus nos permitir. Um abraço a todos. A Rádio Nativa FM apresentou Enfoque Espírita.